Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje, leitura bíblica, 2 Samuel, capítulo 6 ao capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baala de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante do qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram à casa de Aminadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Aminadab, que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, conduziu aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Aminadab, que ficava na colina. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus os feriu ali por irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Beres Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, na cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda de Davi. Tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo do Senhor dos exércitos, e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então o povo se retirou cada um para sua casa. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, que se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse o príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas a quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor que tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diga a seu servo Davi: assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitarei em nenhum templo, mas tenho andado em tendas, em tabernáculo, em todos os lugares que andei por todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos? E a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra.
Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completaram e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e seu reino estão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou a Davi. Então rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda não fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda se poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o seu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a seu servo. Portanto, grandioso és tu, Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti. Segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, e gente única na terra, quem Deus foi resgatar para ser o seu povo. Fizeste para ti mesmo um nome e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que dissestes a respeito de teu servo, a respeito da tua casa, confirma para sempre e faze como falastes. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga, ó Senhor dos Exércitos, é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o dissestes, e com tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Capítulo 8. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu de uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi, e lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zoba, quando aquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxaram 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zoba. Mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guardiões da Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagaram tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém, de Betai e Berotaim, cidades de Hadadezer. O rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer, de contínuo fazia guerra contra Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus de Amaleque e dos despojos
de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar dos ataques aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. Benaía, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Capítulo 9. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazer o Lodebar da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se como o rosto em terra. Davi lhe disse: Mefibosete, ele respondeu: aqui estou, às tuas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre na minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos, e os seus servos cultivarão a terra para que lhe recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este servo. E assim Mefibosete passou a fazer refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Capítulo 10. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Hanum, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Hanum, filho de Naas, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Hanum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu servo Hanum: o Senhor pensa que foi honrar o seu pai Davi, mandou estes consoladores? Não teria sido mais para que, se esses servos enviados por ele conheçam e espiam na cidade para que puder destruí-la? Então Hanum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou a metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça de novo, depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zoba, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha, entraram no portão da cidade. E os sírios de Zoba e Reob, os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército, sim, ele entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele, e travaram batalha contra os sírios, que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiam de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém.
Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam no outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Elam. Sobaque, comandante do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Elam. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel. E Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Sobaque, o comandante do exército, que morreu ali. Quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Capítulo 11. Decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que o trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo, mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias, vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do meu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo, Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias, você não vem de uma viagem, porque não foi para casa? Urias respondeu, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias, fica aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e o seguinte. Davi convidou para comer e beber com ele, e o embebedaram à tarde. À tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia do seu servo e do seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte, põe Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi informando que tudo havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo, quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte, por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá, também morreu o seu servo Urias o heteu. O mensageiro partiu e chegando contra Davi, tudo que Joabe lhe havia mandado dizer, o mensageiro disse a Davi. Na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro, diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Quando a mulher de Urias soube de seu marido estava morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Palavra de hoje, pastor Adainer.